Hoje o nosso destino é Boituva, no interior de São Paulo, uma cidade que já é conhecida por quem gosta de aventura e principalmente por ser um dos lugares mais famosos do Brasil para quem sonha experimentar a sensação de voar. E essa não é a nossa primeira vez por aqui. Nós já estivemos em Boituva uma vez, também em busca de novas experiências. Naquela viagem, tínhamos dois objetivos: o salto de paraquedas da Cláudia e, é claro, o nosso tão esperado voo de balão. O salto aconteceu, mas o vento não colaborou com o voo de balão, que acabou sendo cancelado. Foi uma daquelas situações em que não adianta insistir. Quando o assunto é voar, a segurança vem sempre em primeiro lugar. Mas a vontade de viver essa experiência continuou, e agora estamos de volta para uma segunda tentativa, desta vez com a expectativa de que tudo dê certo e que o tempo e o vento estejam ao nosso favor. Se as condições permitirem, vamos finalmente trocar a estrada pelas alturas. Vamos acompanhar todo o preparo para o voo, sentir aquele friozinho na barriga antes da decolagem e finalmente descobrir como é enxergar o mundo lá de cima, flutuando ao sabor do vento. Para quem acompanha o nosso canal sabe que a gente gosta de viajar não apenas para conhecer lugares, mas principalmente para viver experiências. E algumas delas ficam para sempre na memória. Por isso, estamos novamente na estrada rumo a Boituva, levando com a gente a expectativa de, desta vez, conseguir realizar esse sonho. Será que finalmente vamos conseguir decolar? Então vem com a gente nessa aventura, porque dessa vez a nossa expectativa é sair da estrada e ganhar o céu. Aí galera, bom dia. Ontem chegamos aqui em Boituva, fomos direto pro hotel, comemos alguma coisa, nem gravamos nada, fomos dormir. Mas aí hoje já estamos aqui, chegamos 5 horas da manhã aqui no centro de paraquedismo. Estamos fazendo o pagamento pra gente sair pro voo aí daqui a pouquinho. Condição aí climática boa, então hoje não foi cancelado, né? Provavelmente não também, que não tem vento. Céu claro. Pra ver, tem umas estrelinhas aí, ó. Aí essas vans aí buscam o pessoal que talvez não vem de carro. E mesmo que venha de carro, né? A gente depois que foi ver que tinha incluso o transfer do hotel pra cá. Mas eu particularmente gosto de vir no nosso carro, que aí a gente fica mais à vontade também. Aí o pessoal tá ainda fazendo o pagamento ali, acabou agora a fila e estamos esperando pra gente ir pro local da decolagem, não sei onde que é ainda. Vamos ver. Tô tomando coragem ainda aí, ó. As pernas tá bamba. Chegamos no lugar da decolagem. A Cláudia tá aí com a cobertinha dela. Arrumou um jeito de se aquecer. Aí tem uns balões aqui. Os que ainda não estão inflados. Já tem um inflando lá atrás lá. Bora galera, vamos ligar. E ainda tem um pouquinho de neblina, mas já tá passando pelo jeito. Aí agora a gente tem uma degustação de marshmallows aqui, vinho. Enquanto o balão vai ganhando forma diante dos nossos olhos, é difícil não ficar impressionado com a dimensão de toda essa estrutura. O balonismo é uma das formas mais antigas de voo da história da humanidade. Diferente de um avião ou helicóptero, o balão não precisa de asas nem de motores para se sustentar no ar. Ele sobe graças a um princípio bastante simples. O ar quente é menos denso que o ar frio e por isso tende a subir. E é justamente esse princípio que faz um balão, aparentemente tão leve e delicado, ser capaz de levar pessoas centenas de metros acima do solo. E quando falamos em balonismo no Brasil, Boituva ocupa um lugar em destaque. A cidade se tornou uma das principais referências brasileiras para os esportes aéreos, especialmente por reunir condições bastante favoráveis para a prática do balonismo, além de contar com uma estrutura preparada para receber pilotos e passageiros de diferentes lugares.
Por aqui, os céus são frequentemente preenchidos por balões coloridos, principalmente nas primeiras horas da manhã, quando as condições atmosféricas costumam ser mais favoráveis para o voo. Mas antes de qualquer decolagem, existe todo um trabalho de preparação. O balão precisa ser cuidadosamente estendido, o envelope é preenchido com ar e depois os queimadores entram em ação para aquecer esse ar e fazer com que a enorme estrutura comece lentamente a se levantar. E é justamente nesse momento que aquela expectativa começa a aumentar. Depois de toda a preparação, chega a hora de deixar o solo. E talvez uma das coisas mais fascinantes do balonismo seja justamente essa sensação de voar sem pressa, silenciosamente, acompanhando o vento e observando a paisagem se transformar lá embaixo. Agora que tudo está sendo preparado, está chegando a hora de descobrir como é viver essa experiência. Galera, se preparando para decolar, saindo do chão, o cagaço vai batendo, as pernas bambeiam e vamos lá. Voar de balão é descobrir que às vezes para chegar mais longe é preciso simplesmente deixar o vento conduzir. Lá embaixo, o mundo parece pequeno, as estradas viram linhas, as casas se transformam em pontos e os problemas, por alguns instantes, parecem não ter tamanho. O balão sobe em silêncio, quase como se não estivesse voando, mas flutuando entre a terra e o céu. E talvez seja isso que torna essa experiência tão especial. Não há pressa, não há motores rugindo, não há caminho definido. Existe apenas o céu, o vento e a sensação de estar exatamente onde se deveria estar. Voar de balão é olhar a paisagem de um outro ângulo, mas também olhar para a própria vida de uma maneira diferente. Porque quando a gente se permite sair do chão, mesmo que por algumas horas, descobre que o mundo é muito maior e que alguns dos momentos mais bonitos da vida acontecem justamente quando deixamos o vento nos levar. A gente está aproximadamente 700 metros de altura e o voo de balão chega estava falando que chega até 1000 aproximadamente. Aí depende muito de onde o piloto quer levar o balão. Então, cada altitude o vento está numa direção e ele vai controlando a altitude.
para direcionar o balão para o local. A gente vai pousar, ele quer levar o balão para lá, da rede lá para a gente pousar. Então aí ele vai controlando a altitude de acordo com o vento para direcionar o balão. É a forma de direcionar o balão que ele só tem controle de altura, né? Ele consegue subir, descer e girar o balão. E aí, amor, o que você tá achando do voo? Muito bom. Maravilhoso. Medo? Não. Só eu, né? Quem tem medo, eu sei. Não, mas nem dá medo, galera. Dor de barriga ontem, dor de barriga hoje, antes de ir no Só banheiro. vi aí lá ele, né? Mas depois que decola, você vê que o medo passa. Mas olha pra vocês verem a vista, galera. Sol nascendo. Alguns balões lá embaixo, lá também. Agora a gente tá virado. Os balões estão mais pro lado de lá. Nosso piloto aí. Ele falou que ele é o piloto que mais voou aí nos últimos anos, que é mais experiência. Então estamos em boas mãos. Balãozinho. Outra coisa, obrigado por ter escolhido a Folim Balonismo. Espero que todos voltem um dia com os amigos, que indique, né? Com certeza. Porque a gente tenta fazer o melhor para todos. Perfeito. Eu falo para todo mundo que hoje é um dos piores dias das nossas vidas. Os melhores ainda virão. Isso aí. Parabéns a todos. Que seja, né? Saúde, paz, sucesso. Foi longe, não. Se fosse no alto, voltasse essa altura na cabeça de alguém. Galera, e aí depois do voo tem esse cafezão especial, ó. Café da manhã sensacional aí pra quem faz o voo. Bem completo aí. E assim termina mais uma experiência que, com certeza, vai ficar guardada na nossa memória. Voar de balão é diferente de tudo. É sentir o vento, contemplar a paisagem lá do alto e, por alguns instantes, simplesmente esquecer a pressa do dia a dia. E para viver essa experiência, escolhemos a Folim Balonismo, em Boituva. Foi uma experiência incrível, com muita segurança, profissionalismo e principalmente aquela sensação de liberdade que só um voo de balão consegue proporcionar. Por isso, se você também tem vontade de viver essa experiência, fica aqui a nossa indicação. Mais uma vez saímos de casa em busca de novos lugares e experiências e voltamos com histórias que vão ficar para sempre. Porque viajar é isso, colecionar momentos. E esse, sem dúvida, foi um daqueles momentos que a gente nunca vai esquecer. Até a próxima viagem!